Nesta aula eu vou apresentar as View Components da ASP.NET Core. As View Components, elas são um novo recurso da ASP.NET Core, bem semelhante às Partial View que já vimos em aulas anteriores. Elas permitem criar funcionalidade semelhante a um método action do controlador, mas independente de um controlador. As View Components podem ser usadas a partir de diferentes controladores e também podem ser criadas em uma biblioteca e usadas em várias aplicações. Como exemplo de uso, podemos citar a criação de um painel de login, um carrinho de compras, uma nuvem de tags ou qualquer coisa que você queira usar em vários controladores e aplicações. As View Components, elas são constituídas em duas partes: a classe, que geralmente é derivada da View Component, e o resultado que ela retorna, que geralmente é uma View. Para criar uma View Component, a classe View Component pode ser criada da seguinte maneira: derivando de View Component, decorando a classe com o atributo View Component, criando uma classe onde o nome termina com o sufixo View Component. Essa classe ela deve ser pública, não aninhada e não abstrata. E ela deve expor o método público invoke_async, que é chamado quando o componente for invocado. Com relação à sintaxe, o nome da View Component é o nome da classe com o sufixo View Component removido. Por exemplo, uma View Component criada com o nome test View Component vai ser identificada pelo nome teste quando eu me referir à View Component. Com relação ao resultado que ela retorna, uma View, a View retornada deve ser criada na pasta View Shared Components, né? E o nome da View Component. Assim, por exemplo, uma View Component criada com o nome TestViewComponent deverá ter a sua View criada na pasta View Shared Components e Test, onde o prefixo test vai dar o nome à pasta onde eu vou criar a respectiva View retornada pelo View Component. Se não for definido um nome específico para essa View, o nome padrão a ser usado é default.cshtml. De outra forma, você usa o nome especificado na View. E como que eu uso uma View Component? Eu posso usar uma View Component a partir de uma View, onde eu faço a chamada do método invoke_async, usando a sintaxe razor, @component invoke_async, passo o nome da View Component, né? Então, se a minha View Component é chamada TestViewComponent, aqui eu vou passar o nome test. E a seguir eu passo os parâmetros. A partir da ASP.NET Core 1.1, nós podemos invocar uma View Component em uma View usando uma tag helper. Então, eu tenho que primeiro definir uma diretiva onde eu vou indicar que eu vou usar a tag helper. Para isso eu uso a sintaxe razor add tag helper e tenho que informar o nome do assembler aonde está a View Component. Geralmente aqui é o nome do seu projeto. Tá? E depois eu uso a tag vc, o nome da View Component e os parâmetros. Depois eu fecho a tag. Eu posso também usar uma View Component a partir de um controlador. Para isso, eu posso retornar uma View diretamente, usando return View Component, o nome da View Component, new e os parâmetros. Como exemplo, eu estou usando um código aqui, eu tenho um método action index View Component, vc, onde eu estou retornando aqui uma View Component identificada com o nome de lista. Então o nome que eu criei essa View Component foi lista View Component, new, e estou passando os parâmetros. Isso aqui é um código de exemplo que eu vou usar a seguir. Então a seguir eu vou mostrar a criação e a utilização de uma View Component
usando o Visual Studio. Até a próxima aula.